Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Ô, Daniel, meu querido. Aquele abraço. Bom você estar aqui. América, Beatriz, Paula. Tá chegando aí. Ora, 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 ora. Diga, meu Bom dia, querido. meu amigo. Tá ouvindo bem? Bem, graças a Deus, bem. Massa, massa. Vamos ver aqui o pessoal entrar um pouquinho. Pessoal de Porto Velho, Rondônia. Já vi gente de Aracaju. Cadê a galera aí? A galera que acabou de sair da live de Pablo, tá entrando Ah, aqui. exato. Rio Eu de estava assistindo a Janeiro. live de Pablo. Cadê as cidades? Eu gosto de perguntar cadê as cidades. Flávio, Ah, monitor de Cacoal, Ceará, Fortaleza, Nathalie foi minha aluna. Bem-vinda, Nathalie. Emi Manaus, Garanhuns, Bagé, Campinas, Abaeté, Minas Gerais, Poços de Bauru, Caldas. Uruaçu, Goiás. Tem uma galera, viu? Tem uma galera. O pessoal está entrando aí forte. Pablo deve ter feito uma propaganda da nossa live. E aí, com uma É, propaganda dessa, fantástico. o negócio funciona. Mas é Botar isso, vamos contato com conversar o aqui. Pablo. Tava bom, eu não vi, eu tava resolvendo outras coisas aqui, acabei não vendo a live de Pablo. Mas Ah, deve ter sido ótima, como sempre, né? maravilha. Deve ter Né? sido ótima. Ele dá testemunhos de vida, né? Além do aspecto jurídico, ele traz um testemunho de vida. Ele é fantástico. O Pablo é uma pessoa acima do normal, muito. É completamente acima do normal. Completamente fora da curva. Mas é isso, vou começar aqui a nossa conversa. O pessoal que está entrando, vou apresentar o meu convidado de hoje. Luiz Salomão Amaral Viana, professor da Universidade Federal da Bahia de Processo Civil, já concursado há 23 anos, e entre substituto e concursado já deve ter uns 26, talvez 26 anos, 25 anos. Ele é juiz federal, ele é um grande apreciador dos charutos, um membro honorário do Clube Inglês da Bahia. Não sei se já é formal, mas honorário com certeza. Formal, formal. E formal, já é formal? Já é Já há formal. algum Meu tempo. amigo há muitos anos. Nós nos conhecemos em 1995. Eu era terceiro ano de Direito. Na live que eu fiz com o Pablo, eu disse a vocês que depois do gol de Renato Gaúcho, na final do Carioca de 95, eu tinha tomado uma decisão de mudar a minha vida, me encaminhar para uma vida mais séria, abandonando minha adolescência. Isso foi em junho de 95. E coincidiu o início do meu estágio, procurei o estágio no econômico, e o início do segundo semestre de 95, agosto de 95, quando eu me matriculo numa disciplina chamada Prática Forense 1, com um professor substituto à época, que era um professor, tinha um cabelo meio arrepiado, meio corte de Drago de Rock 4, com a barba como tem hoje. Eu não sei se era um Versalhes vermelho ou era um Santana vermelho que ele tinha. Era um desses Mas sedãs vermelhos que que memória, viu? chegava. Eu me lembro bem, porque era um emblemático, todo enquadrado, todo arrumado, mas muito bem vestido, assim, todo aciado, um cara todo organizado. Imagina um CDF organizado assim. Era esse professor. E tinha a fama de ser um professor muito bom, assim. A gente não conhecia que era um professor substituto, me matriculei nele. Nesse semestre, nessa época, aconteceu um negócio curioso. Eu estou fazendo isso para apresentar a figura e depois eu passo a palavra para ele. Aconteceu um negócio curioso. A matéria prática forense era uma matéria que a gente tinha uma aula em sala de aula, em que o professor ensinava, por exemplo, como é que redigia uma petição, como é que redigia uma sentença, ia para o quadro mesmo, e ele fazia isso, né? Ele mandava modelo, explicava, corrigia erro de português. Nunca me esqueci dele me ensinar a reger o verbo situar. O verbo situar, nunca esqueço disso. Até hoje eu ensino aos meus alunos isso, me lembrando da aula de Salomão. Mas também tinha uma aula prática, e a aula prática era de prática real. A gente tinha de prestar
assistência real no serviço de assistência judiciária da UFBA. É uma espécie de serviço social que nós fazíamos obrigatoriamente. E aí você tinha que pegar 3 casos por semestre, casos reais. O primeiro que eu peguei foi uma possessória. E a tarefa era a seguinte: você tinha de pegar o caso, atender o caso, preparar a petição, e o professor, no caso Salomão Viana, que a gente já acabou de conhecer, ele corrigia a peça. E fazia anotações para a gente aprender, né? E aquela teria sido, então, a primeira peça que eu fiz. Preparei a possessória, mandei para o professor Salomão. O professor Salomão, na aula seguinte, me traz a correção da peça. Ele destruiu a minha peça. Ele vai se lembrar desse episódio. Destruiu a minha peça completamente. E disse que daquele jeito eu não tinha... Era para ver se realmente eu queria. Se era o caso de se eu seguir naquilo, se eu estava no lugar certo. Em suma. Aquilo foi muito marcante para mim, porque ele não sabe, sabe porque depois eu disse para ele, mas na hora ele não viu, mas eu cheguei a chorar depois. Eu disse, rapaz, que desgraça, velho, que merda que eu fiz. Aí ele me explicou tudo, eu entendi o que era para fazer o certo, voltei para casa, e na semana seguinte trouxe a petição de volta. Aí ele levou para corrigir. Quando voltou, ele chegou assim, você não vai me enganar. Não pense que você vai me enganar. Esta petição aqui não foi... Nunca me esqueci dessa frase. Essa petição aqui não foi feita pela mesma pessoa que fez a petição anterior. Não é a mesma pessoa. Essa petição aqui agora está certa. E é interessante isso, Salomão. Você pensa assim, olhando 25 anos depois, né? Você pensa assim, pô, Salomão foi muito duro. Nada disso. A minha memória desse episódio é uma memória completamente afetiva. Completamente afetiva. Eu me lembro desse episódio como um dos pontos chaves do meu desenvolvimento. Chaves, eu já disse isso para você. Eu tenho alguns professores na faculdade que foram muito importantes para mim. Muito importantes, assim, como Paulo Modesto. Eu fui na primeira turma de Paulo Modesto, primeira turma. Aquilo foi uma guinada. Ele entrou na sala, ele tinha pouquíssimo, 28 anos, 27 anos, um gás, um gênio do direito. Aquilo foi marcante para mim. Paulo Furtado, Rodrigues Pinto, importantíssimo na minha formação na faculdade. E você, já disse isso várias vezes. Você, por quê? Porque nesse momento, que era o momento em que eu estava querendo sair da adolescência e entrar na vida adulta no mundo do direito, calhou de eu ter entrado com um professor de prática forense que me despertou um nível de rigor, de seriedade, de comprometimento, exatamente no desabrochar da minha vida profissional, que foi fundamental para eu apurar o meu estilo e apurar aquilo que talvez seja uma das suas maiores qualidades, no meu modo de ver, que é, Salomão, o se preocupar em fazer as coisas bem feitas. Eu não sei que adjetivo é isso aí. Não é só perfeccionismo. Não é perfeccionismo apenas. É o esmero que você dedica o material que a gente recebia, que é um material cheio de gráficos, cheio de tabela, com fundo sombreado, com fontes de letras loucas que você usava naquela época, tudo arrumado, sem erro de português, tabulado. É um tipo de esmero com o qual nós não estávamos acostumados e que foi muito importante para o início da minha vida profissional. E ali começou a nossa amizade, que lá se vão 25 anos. Ex-Salomão Viana, meu ex-professor, meu amigo, colega de UFBA hoje, professor da UFBA juntamente comigo. Salomão, a palavra é sua para a gente começar a conversar. Meu amigo, estar aqui diante de você, normalmente quando a gente não pode se ver pessoalmente, né? É uma alegria enorme. Eu tenho acompanhado suas lives, acompanhado as lives de Pablo, e tenho sempre estado como estou quando leio suas obras, quando ouço você falando, embevecido. Eu não sei se você conhece um episódio, Fred. Por algum motivo, em algum momento, eu ainda professor e você aluno, eu precisei ligar para sua casa. Não sei o que é que aconteceu, que a gente estava tendo algum contato. E quem atendeu o telefone foi seu pai. Aí eu percebi que era seu pai, eu virei para ele e falei, eu posso falar uma coisa para o senhor? Ele, pode. Eu falei, eu sou professor de Fred. E eu vou dizer uma coisa para o senhor.
o senhor fique absolutamente tranquilo quanto ao futuro do seu filho. O senhor não tenha Eu não lembrava disso. Eu disse isso para ele ao telefone. O senhor não tenha qualquer preocupação na sua vida quanto ao futuro do seu filho. Ele vai parar aonde ele quiser parar. O limite da atividade dele será aquele que ele der. O senhor fique tranquilo. Falei isso com absoluta tranquilidade. E você era meu aluno ainda, né? Você não tinha ainda despontado, porque você já começou a despontar na faculdade pelas próprias iniciativas, né? Eu me lembro de talvez tenha sido o primeiro artigo que você escreveu com mais, com a intenção mais sólida, que foi aquele Hacking as Condições da Ação. Já foi um produto, foi logo depois da minha formatura. Eu escrevi com base num texto que eu escrevi na faculdade, que é Possibilidade de Ajuda do Pedido. Durante a faculdade eu escrevi sobre a possibilidade de ajuda do pedido, depois escrevi um Hacking. Logo em seguida, 98. Me lembro perfeitamente disso. E assim, a minha presença, quer dizer, a minha participação na sua formação, se ocorreu, como você está dizendo aí, para mim é um motivo de muito orgulho, um motivo de muita alegria, alegria mesmo, né? Porque depois nós ainda nos vimos e nos acompanhamos outras vezes. Não sei se você se recorda, eu fui membro da comissão que o examinou na seleção para professor substituto. Você lembra disso? Foi na primeira ou da segunda? Foi da primeira ou da segunda? Porque teve a primeira que eu concorri com Geisa e teve a segunda... Processo civil. Processo civil. E a segunda foi prática. Porque com Geisa eu era meu último dia de aula como graduação, e aí eu fiz a seleção, passei, fiquei em segundo, mas a faculdade não me chamou, porque eu era muito novo. O departamento achou que eu era muito novo. Aí depois eu fiz de novo e passei. Eu não sei, eu me lembro que você estava em uma das duas, eu só não sei se você estava na primeira ou na segunda. Na segunda, e um outro membro da banca foi Artes Tourinho, nosso saudoso Artes Tourinho, professor de Direito Constitucional, irmão do meu querido e um ídolo meu, que é o professor Tourinho Neto. E, rapaz, o trabalho que eu tive para convencer Arques de que um recém-formado tinha condição de ensinar, dar aulas de prática jurídica, um recém-formado. Salomão, isso não é possível, Salomão. Eu falei, eu lhe asseguro, Arques. Eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu lhe asseguro. E aí você ingressou como professor substituto nessa época. E desde então, aí não teve mais. Você aí abriu seus próprios caminhos, trilhou suas autovias, né? O seu caminho, na medida em que você o alimentava, ele também ia sofrendo a retroalimentação do reconhecimento público, desaguando naquilo que eu acho que foi a coisa mais magnífica, que eu agradeço a Deus pelo fato de ter participado do momento histórico da construção de um novo Código de Processo Civil, quando você assumiu. No que foi possível. E você ajudou. Você sabe disso. Tem muita coisa escrita no código que é texto seu. As pessoas não sabem, mas eu sei. Eu sei. O que eu acho interessante, Fred, é que às vezes eu leio um comentário ao artigo que eu sei que eu escrevi e eu sei qual foi a intenção. A gente discutiu muito, né? E é quando a gente vai ver o doutrinador, eu falo assim, rapaz, de onde é que esse cara extraiu isso aqui? Isso acontece demais. Isso acontece demais. Eu me lembro claramente. É uma coisa Isso aí, Fred, é assim, é o atestado maior que eu tenho, né, de que o legislador, a gente fala assim, a vontade do legislador, eu proscrevi das minhas aulas e dos meus textos essa expressão vontade do legislador. O legislador não tem vontade de coisa nenhuma. O legislador ele estabelece uma bússola, e a depender do que aconteça, o que ele imaginou que podia fazer, que aquilo ia gerar, pode não gerar. Pode ser um efeito completamente diferente. Aquela velha distinção entre texto e norma, né? Como isso é importante. Eu me lembro claramente. Pode falar. Eu me lembro que quando eu me lembro, você vai ser exatamente disso. Quando eu assumi essa coordenação do código, foi em 2011. Eu cheguei assim, Salomão, vou precisar de sua ajuda. Tem uma parte do código que ninguém gosta, ninguém dá a menor importância para isso, mas é muito importante dar uma arrumada, que é a parte dos prazos.
atos processuais, citação, conceito disso, conceito daquilo. Esse miolo ali que vai do 200 e pouco até entre os 180 até o 200, perto de 300. Salomão, disse para mim, na moral, leia aí, faça todas as correções técnicas, pegue a sua vida prática, coloque. Um exemplo disso é o conceito de citação. O conceito de citação que está no código foi Salomão que escreveu. Salomão que escreveu. E tem dado margem ao desenvolvimento de teses como a de Sofia Temer, que acabou de sair, participação no processo civil, que extrai dessa mudança de texto consequências interessantíssimas para a intervenção de terceiros. E é uma coisa que, como você não se autopromove, portanto as pessoas não sabem que foi você que fez isso, eu posso promover, eu posso fazer uma heteropromoção e dizer que boa parte desse miolo ali, essas mudanças de redação, algumas sutilezas técnicas, que eu particularmente gosto muito e tentei fazer durante a coordenação dos trabalhos lá no Congresso, que era mudar alguns textos que a gente sabia que estavam errados tecnicamente, mas que tem muita potencialidade, como é o caso da mudança da citação. Agora eu queria lembrar também um episódio interessante. Como eu disse aí, em 95, aluno de Salomão, começa a perceber esse modelo de preciosismo técnico, de dar à causa o valor de e não dar-se à causa o valor de essas coisinhas foram muito úteis para mim, porque eu comecei a estagiar em novembro de 95 na Justiça Federal, onde Salomão é juiz até hoje e era juiz naquela época também. E também nesse sentido, embora eu não estagiasse na vara de que ele era o titular, a gente também se aproximou por isso. Tanto que, em 97, 2 anos depois, Salomão se submete ao concurso para a carreira de professor, porque até então ele era professor substituto. O contrato é de 2 anos. Aí calhou de abrir um concurso para processo civil e prática. E aí Salomão fez esse concurso, eu já era muito próximo a ele, e eu acompanhei o concurso inteiro, fui às provas, assisti. Para minha alegria. Me lembro claramente disso, foi um momento muito importante, foi o primeiro concurso que eu acompanhei, para poder ver, né? Torcendo muito pelo sucesso dele, e ele virou um ícone. Salomão deve ser um dos professores mais homenageados nesses 23 anos, 25 anos de carreira na Faculdade de Direito da UFBA. Eles são os professores mais homenageados, sem dúvida. Ele deve ter perdido a noção de quantas vezes foi entre professor homenageado, nome da turma, patrono, paranif, uma infinidade. É uma lenda da faculdade, é uma lenda. Quem sabe, as pessoas sabem disso. Quem entra na faculdade de Direito, a faculdade tem as suas lendas, e você é uma delas. Você sabe, enfim, se você sabe, mas eu estou apenas comunicando. Comunicando para o público do Brasil, aí, o pessoal de Cacoal que está assistindo, o pessoal saber que você é uma lenda. Agora, teve um outro episódio na nossa relação, que também precisa ser difundido, que é o seguinte: em 90 acho que 98, 99, ou 97, 98, por aí, eu não sei se eu estava formado já, estava para me formar. Salomão precisou de uma ajuda para fazer um material para alunos. De uma matéria que ele não gostava desse assunto, ele fez um material espetacular, era um material daquilo que ele dava aula. Mas daquilo que ele não dava, ele não tinha o material. Aí pediu. Aí já foi no curso preparatório para concurso, né? Para concurso, curso preparatório para concurso, exatamente. E aí Salomão viabilizou um dos primeiros dinheiros que eu ganhei na minha vida. Salvo engano, foi uns R$1.000 para fazer esse material, o que era uma fortuna, né? O que era rigorosamente uma fortuna para mim. Olha, Salomão, fale um pouco para o pessoal que não sabe que você é médico. Explica esse negócio aí. Explica isso aí para a galera, que a galera não entende como é que você é médico. Veja só, eu fiz a minha opção profissional muito cedo, né? Eu ingressei na faculdade de medicina aos 16 anos. Então, fazer uma opção profissional aos 16 anos, eu acho um absurdo, né? Hoje eu sei o quanto é um absurdo. E fiz a opção por medicina. Ingressei na faculdade de medicina da UFBA, e foi esse o motivo pelo qual eu não fiz direito na faculdade de direito da UFBA. Porque uma parte do meu curso de direito foi paralela ao curso de medicina. Então eu tive que fazer na Universidade Católica de Salvador. Quando ingressei em medicina, Fred, eu logo muito cedo
comecei a perceber que eu não me enquadrava bem naquela coisa, porque eu gostava de escrever e as provas quase nunca me permitiam escrever, não me permitiam convencer as pessoas, né? Na época eu não tinha carro, então eu usava o carro de meu pai, que era advogado, voltava para buscá-lo no escritório. Chegava no escritório 6 da tarde, 6h30, 5h30, quando saía da faculdade. E meu pai saía do escritório 9 da noite, 10 da noite. E eu não tinha o que fazer lá. Como eu não gostava de ler livro de medicina, uma vez eu me lembro, como hoje, eu me lembro da hora. Eu estava sentado e do meu lado, assim, na estante dele, tinha um livro, Introdução ao Estudo de Alguma Coisa. Eu não sei o que era. Eu sei que era uma introdução. Eu falei assim, bom, se é introdução, qualquer pessoa pode entender, né? Porque não é possível que tenha uma introdução que ninguém entenda. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, rapaz, esse negócio é interessante. Eu gostei disso aqui. E aí, nesses momentos iniciais, eu comecei a me sentir tentado a fazer direito. Em 1982, quarto ano de medicina, eu resolvi fazer direito. Ingressei na faculdade de Direito em 83, me formei em medicina em 85 e me formei em Direito em 87. Ingressei na magistratura federal em 90, estadual em 90, num concurso que foi realizado em 89. Mas tem uma coisa, Fred, isso aí eu tenho certeza que você não sabe, e só as pessoas muito próximas minhas sabem disso. Durante todo o tempo da minha vida, até ingressar na magistratura, eu sempre tive como sendo o caminho que eu ia seguir a política. Eu sempre imaginei ter atividade política. Quando eu falo de atividade política, é candidatura. Partidária, né? Seu irmão seguiu? Seu irmão seguiu? Meu irmão foi prefeito. Meu irmão foi prefeito da cidade do interior, que é a cidade... uma cidade que nasceu dentro da fazenda do meu avô. Meu avô também foi prefeito dessa cidade. E até o meu ingresso na magistratura, a minha cabeça funcionava em termos de plantar as bases para uma futura vida política. Eu comecei a fazer um curso de História. Cursei História na Universidade Católica do Salvador e tive que interromper o curso porque ingressei na magistratura estadual e fui para o interior. Então, quando ingressei na magistratura, eu tive assim, uma sensação muito diferente da sensação da maior parte das pessoas, que eu nunca imaginei na minha vida ser juiz. Nunca imaginei. Foi uma circunstância da vida que me levou à magistratura. Na época eu tive um problema com meu pai no escritório, e aí avisei a ele que não continuaria ali, e que na primeira oportunidade que tivesse um concurso eu sairia para dar um tempo para montar meu próprio escritório. Mas briga de pai e filho. Na verdade, não levou mais do que uma semana. Mas aí surgiu o concurso para juiz e eu ingressei na magistratura. Eu sempre estive na magistratura e ganhei esse hábito com a sensação de que a qualquer momento eu posso sair. Eu entrei na magistratura estadual pensando em dela sair sem qualquer apego ao cargo, porque o meu sangue é de advogado. Meu pai eu ia perguntar sobre isso. Meu pai é advogado, minha mulher é advogada, meu sogro é advogado, né? Meu irmão está fazendo direito agora para ser advogado. E eu tenho um estilo, um modo de me manifestar, não só por escrito, nas peças, decisões judiciais, como em aulas e palestras, que não é bem um modo de um juiz se manifestar, né? Assim, a carga de incisividade, né? A carga de incisividade, a força da voz, aquela coisa assim, a vontade de convencer, que é própria do advogado, a vontade de convencer. Exatamente. Mas eu faço a minha catarse quanto a essa vontade de convencer, eu faço a minha catarse nos textos das decisões, porque eu as produzo com o objetivo de convencer. Convencer, mesmo aquele que perdeu, de que há um motivo para ele perder. Então, é o modo como eu administro essa verve, né? Que é naturalmente. Essa sua verve das suas decisões, eu ia lhe perguntar sobre isso, em que medida, porque seu pai também tinha uma verve incrível nas peças, né? Você é filho de seu pai. Você é filho de seu pai. Eu vou contar um episódio que eu acho que você não sabe. Eu acho que essa você não sabe. Eu era estagiário do Distrito Federal,
E ele acompanhava muito, desde que eu fui seu aluno, e acompanhava suas decisões que saíam no diário, naquela época, né? Seu jeito de escrever e tal. Teve uma decisão sua nessa época, que era uma decisão que aplicava o artigo 429 do Código de Processo de 73. Eu me lembro o número como se fosse hoje. 429 do Código de Processo de 73, que é um artigo que dizia que o perito, perito, pode tomar todas as atitudes necessárias para poder fazer a perícia. Pode comunicar com as partes, com o testemunho. Perito, tem esse poder. E aí, um perito chegou para você, juiz, pediu para que você fizesse essa ou aquela coisa, pediu ajuda para você. E você fez uma decisão citando o 429, sendo que o perito podia fazer aquilo, que o perito tinha que conhecer, e aí fez uma decisão muito dura contra o perito. Eu tinha 20 anos, 21 anos, achei aquela decisão, Salomão, sensacional, era tudo o que eu queria, eu já era estagiário do Instituto Federal, fazer com os peritos que me enchiam o saco na atuação. Rapaz, olha o que aconteceu, Salomão. Olha o que aconteceu. Veja como as coisas são. Isso eu não contei nem na live com o Pablo. Eu estava um dia, acho que briguei com o Renato. Renata, então minha namorada, hoje minha esposa. Fui trabalhar, puto. Pega um processo para preparar a decisão para a doutora Neuza, e o processo era assim, um perito, pedindo para ela tomar alguma providência, ajudá-la. Eu peguei aquele perito e falei, rapaz, hoje eu não estou bem. Peguei exatamente o seu estilo. Botei o 429 no início e dizer assim, o perito é auxiliar da justiça. Comecei assim, o perito é auxiliar da justiça. A recíproca não é verdadeira. E aí eu desci a madeira no perito, na decisão. Desci a madeira. Papapá, terminei assim, destituo o perito, destitui por inépcia, oficie-se ao respectivo conselho profissional e ainda apliquei a multa. E preparei a decisão. Não, olha só. Mostrei para a doutora Neuza. A doutora Neuza achou a massa. Assinou. Beleza. Sou estagiário, né? O estagiário não responde por nada. Beleza. 2 dias depois, vem o sujeito, o perito. Olha quem era o sujeito. O sujeito tinha se aposentado, tinha um mês. E aquela era a primeira perícia. A primeira perícia do cara. A primeira perícia de um senhor de uns 70 anos que chega sem saber de onde é que veio o tiro, né? Ele tomou um coice e não sabia de onde é que vinha. Rapaz, a quinta vara ficou completamente assim, abalada com a situação. Eu pedi para ir embora no dia, eu não quero mais ficar aqui, não tenho a menor condição psicológica para isso. Tomar, que merda, meu filho, que merda. E aí a doutora Neuza revogou a decisão e eu aprendi. Você vê como são as coisas. Como estágio é bom, né? Porque você aprende sem responsabilidade. Eu não pratiquei ato nenhum. Não tem nenhum ato praticado por mim. Formalmente, né? Mas o ato foi meu. Todo mundo sabia. Vieram reclamar de mim. A pessoa lá vai, absurdo, Fred, como é que você faz um negócio desse? Que merda. Mas eu aprendi uma coisa que me valeu para compreender o artigo 10. O artigo 10 do CPC. Que veio aí 20 anos depois. Tem tudo a ver com isso. Porque o artigo, se fosse hoje, e com a minha maturidade de hoje, evidentemente, eu jamais puniria alguém sem ouvi-lo. Jamais. Jamais você pode punir alguém sem ouvi-lo. É uma coisa tão simples, mas que você aprende com uma lição dura como essa, que psicologicamente muito dura para mim, mas eu aprendi. E para mim, compreender o artigo 10 do CPC é muito fácil. Porque eu me lembro desse perito velhinho, aposentado. E isso é para ilustrar ilustrando, né? Que é essa sua marca. O seu texto é um texto muito convincente, e você é um homem de vocabulário enciclopédico, né? Assim, no sentido de você tem palavras, você conhece as palavras. Você não é não sei, parece que uma pessoa com nível médio tem 2.000 palavras no seu dicionário pessoal. Você deve ter as suas 6.000 palavras aí, fácil. Fácil. Com as quais você trabalha. Eu sou admirador da palavra. Eu sou um profundo admirador da palavra. E essa realmente é uma marca minha. E eu, assim, sob o ponto de vista do uso da palavra, obviamente que eu não posso, e nem ninguém pode,
esquecer que a língua é uma entidade viva. A língua, ela muda, as palavras existentes numa determinada língua morrem, elas mudam de sentido, outras palavras nascem, né? Então a gente não pode se esquecer disso. Basta ver o quanto de palavras do mundo da informática passou a integrar o nosso vocabulário numa época, palavras que não existiam antes, né? E quantas palavras da língua inglesa agora também integram o nosso vocabulário, inclusive no âmbito processual, a partir da valorização dos precedentes judiciais. Mas esse zelo meu, ele se reflete também nas minhas aulas, Fred. Eu, ao lado de reconhecer, por exemplo, que o direito, que o vocábulo, a palavra, a ação, ela é polissêmica, né? Então eu posso usá-la em diversos sentidos, e nenhum deles está errado, mas eu não uso a palavra ação no sentido de demanda. Ah, não usa? Não uso, só de direito de ação? Só no sentido de direito de ação. Eu não uso no sentido de procedimento. Por exemplo, ação de consignação e pagamento. Quando eu uso essa expressão legal, normalmente é acompanhado do gesto das aspas, da chamada ação de consignação e pagamento. Né? Porque eu tenho um zelo muito grande pelas palavras. De modo a que, se você está no ambiente técnico e você zela pelo uso das palavras, você passa a ter uma maior possibilidade de compreensão. Quanto mais você usar o mesmo termo em sentidos diversos, menos chance tem de você se fazer comunicar. Claro. Então, quanto mais você zela por usar uma palavra em determinado sentido, mais você colhe frutos. Eu sou um profundo observador disso, tanto quanto possível. Diferença entre texto e norma? Nossa Senhora! As pessoas leem minhas decisões judiciais, né? Então eu digo assim, de acordo com a norma que se extrai do texto do artigo tal. Ninguém fala isso, Fred. Ninguém fala isso. De acordo com o artigo tal. O artigo tal diz. E súmula 300? Como é que você fala súmula 500? Explique pra galera aí, né? Explique pra galera como é que se refere aos enunciados das súmulas dos tribunais superiores. Súmula é diminutivo de suma, resumo. Então, a súmula de um tribunal é o resumo das decisões do tribunal. Obviamente que se esse tribunal for fazer um resumo e colocando lá suas posições a respeito dos diversos temas, sem haver uma organização, vira uma tragédia. Então, essas posições resumidas que integram o resumo das decisões, elas têm um número. Cada uma tem um número. São os enunciados da súmula. Então, eu nunca falo súmula número tal. É o enunciado número tal da súmula do Supremo. O único tribunal que tem duas súmulas é o Supremo Tribunal Federal. Todos os demais tribunais têm uma súmula só. Dentro da súmula, os seus diversos enunciados. O Supremo é vinculante a comum. Né? Nessa aula de prática forense, você ensinava a gente a fazer petição inicial. Aí tinha um modelo de cabeçalho da petição inicial. Aquela introdução com a qualificação das partes. Tem uma coisa que eu nunca esqueci até hoje. Quero você dizendo o seguinte. Jamais coloquem escritório profissional com o escritório profissional na rua tal. Jamais! Porque não é o escritório profissional. É profissional com escritório na rua tal. Você se lembra disso? Profissional. Eu nunca esqueci disso. Aliás, duas observações sobre isso. Primeiro que essas suas apostilas me inspiraram no início da minha vida como professor. Na primeira turma, também de prática forense, eu preparei as minhas apostilas, como você preparava e me ensinou a preparar, também com aquela tabulação, com aquele quadro, com fundo cinza. Quem foi meu aluno em 99, 98, 99, não comecei, ainda vai ter, certamente, impresso aquelas apostilas que seguem aquele seu padrão. Eu só não usava aquelas suas fontes, porque aquelas suas fontes eram do Word Perfect. Só tinha na Justiça Federal. E o Microsoft Word é o que eu tinha em casa que não tinha aquelas fontes. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. Eu vou dizer para a galera que a galera talvez não saiba. Uma das maiores reivindicações da comunidade jurídica baiana da década 00, aqui em Salvador, era que Salomão produzisse um livro de prática forense. Um livro de prática jurídica que orientasse os mais jovens a
redigir uma boa petição, a redigir uma boa contestação, a redigir uma boa sentença, os recursos, modelos salomônicos, nos dois sentidos de salomônicos, de peças. Esse era um desejo da comunidade jurídica soteropolitana da primeira década do século XXI. Parte desse desejo foi atendida no ano passado. Parte. 20 anos depois, quase, e aí eu aviso para todo mundo, Salomão finalmente entrega parte do problema, que é o manual da sentença. E ele é tão rigoroso que ele botou o nome Manual da Sentença, porque ele é um manual só para sentença. Não venha falar de acordo, não, porque se fosse de acordo seria um outro manual. Então ele faz o manual da sentença, que é só para sentença, sei lá, 300 folhas. Eu tive a honra de 400 folhas, né? Bem grande. Eu tive a honra de fazer a apresentação do livro, que é um resultado de uma vida. É uma vida. O Manual da Sentença Civil, publicado pela editora Saraiva, juntamente com o Pablo, grande amigo nosso, comum, e também juiz de direito. Aquilo ali é o produto de uma vida. Agora falta, Salomão, falta a parte dos advogados. Os advogados precisam de você. Ave Maria. Essa obra, Fred, ela foi realmente gestada durante muitos anos, né? E o maior estimulador foi exatamente meu coautor, Pablo, né? Pablo é uma figura fantástica. Então, nesse livro, nós juntamos a minha experiência de juiz federal com a experiência dele de juiz de direito. A minha experiência do direito processual com a experiência dele do direito material, no âmbito da docência. E aí produzimos essa obra, e essa obra agora está em pleno processo de revisão. Pleno processo de revisão, ela será ampliada. Ela já ela tem mais de 600 folhas, quase 700 folhas. Ela vai ser ampliada. E meu objetivo é torná-la, tanto o meu quanto o de Pablo, é torná-la bem mais prática, de sorte a com isso auxiliar não só aqueles que estão querendo ingressar na magistratura, como também aqueles que já estão na magistratura e têm dúvida. Quantas dúvidas eu tive ao longo da minha vida, claro, e buscava um livro para poder encontrar a solução. O que é que eu decido primeiro aqui? Tem um bocado de preliminar, como se fala. O que é que eu decido primeiro? Então, essas dúvidas sempre acompanham a mente do magistrado. E o meu objetivo é exatamente produzir uma obra, juntamente com o Pablo, para ordenar as ideias de quem precisa proferir uma decisão, né? Ou de quem está treinando para, no futuro, proferir uma decisão. E o decorrer dessa obra é interessante, Fred, porque ela foi concebida, como você disse, quase 20 anos atrás. Mas de lá para cá, eu tive diversos incidentes na minha vida, né? Eu entrei na fase das perdas. Eu tenho 58 anos, naturalmente, essa fase das perdas, ela ocorre. Então, eu perdi meu pai em 2006, minha mãe em 2009. A Justiça Federal exigiu de mim também uma participação que, graças a Deus, não mais exigirá, como diretor do Foro da Justiça Federal, administrar a Justiça Federal na Bahia. Passei 4 anos no Tribunal Regional Eleitoral, ambos os períodos de 2+2, em épocas de eleições estaduais, que muito exigem do tribunal, porque o tribunal é a instância originária nas eleições estaduais, e eu era membro do tribunal. Então, tudo isso, ao lado de fazer com que eu ganhasse experiência para escrever melhor, obviamente, mas também, de certa forma, resultou impedindo que eu escrevesse com mais velocidade. Aí veio o Código de Processo Civil. Quando o código começou a ser gestado, eu tive que parar. Obviamente, eu não iria produzir um livro todo ele vinculado ao direito processual civil, na parte da essência da montagem do ato decisório, com um Código de Processo Civil que estava em via de ser alterado. Então, finalmente, com o Código novo, aí a obra terminou saindo, né? Terminou saindo. Mas estamos em pleno processo de revisão. Manual da Sentença Civil, da editora Saraiva. Civil, da Sentença Civil, editora Saraiva, Pablo Stoso Galeano e Salomão Viana. Agora, Salomão, Pablo foi seu aluno? Não, Pablo não foi meu aluno. Pablo não foi seu aluno. Pablo foi da sua turma, mas não foi meu aluno. Não foi meu aluno. Eu não sei. Eu acho que ele ficou com medo de você. Sua fama já lhe precedia. Agora vem cá, Salomão.
eu lhe conheci, você ainda não era pai. Você se tornou pai durante a nossa relação. Não. Quando eu lhe conheci, eu já tinha Isadora. Isadora é de quando? Isadora 95? nasceu em 94. 94, isso. O Léo que nasceu depois. Não? Pois bem, você era recém-pai, então. Você era recém-pai. Eu queria saber o seguinte. Você acha que a sua figura influenciou Isadora ter enveredado pelo direito? Já que a mãe também é do direito, né? A mãe dela é procuradora do Estado. Fred, eu acho que sim. Né? Veja só, você vivencia dentro de casa um ambiente jurídico. A mãe, procuradora do Estado. Quando ela vinha para minha casa, o pai, juiz federal. A esposa do pai, advogada. Então ela estava o tempo inteiro cercada. Se ia para a casa dos meus sogros, meu sogro é advogado, minha sogra é desembargadora. Seu pai é advogado. Meu pai era advogado. Então ela foi cercada pelo ambiente jurídico. Então ela é minha filha mais velha, se formou em Direito. Um dos presentes que Deus me deu foi a possibilidade, Fred, de colar o grau de minha filha. Olha que coisa fantástica. Eu estava na solenidade verdadeira, que as pessoas muitas vezes não sabem, aquela solenidade festiva, com muitos familiares presentes, muitas das vezes o grau já foi colado de verdade. Ali é apenas uma, entre aspas, confirmação da colação de grau para fins sociais. Mas eu tive o prazer de colar o grau dela 2 vezes, Fred. Eu colei o grau da minha filha na solenidade, na própria faculdade. Isso foi um presente que me foi dado pelo meu querido amigo Francisco Bertino, que me surpreendeu, e na hora da colação de grau dela, transferiu para mim os trabalhos de coordenador do colegiado, e fui eu, então, que colei o grau dela. Fui para a festa, a solenidade de formatura, socialmente falando. E lá, estava eu lá como convidado, ou, quer dizer, como pai de formando, né, de graduando. Ela está lhe vendo aqui agora, viu? Ela está lhe vendo aqui agora. Imagino. Eu estava lá na qualidade de pai de uma graduanda, né? E, de repente, vem um colega professor, e aí, com um olho meio assustado, professor Salomão, professor Bertino não pôde vir, professor Júlio não pôde vir, que era o diretor, e é o senhor que vai ter que funcionar como coordenador do colegiado. Eu colei o grau dela de novo. Uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida. Outra coisa, ainda em relação a ela, é que ela foi sua orientanda no trabalho de conclusão de curso, né? Eu fiz questão absoluta de que ela fosse sua orientanda. Vou mostrar uma coisa aqui. Isadora foi minha orientanda, foi minha aluna, ela fez a parte de processo toda com o pai, até processo 4. Essas 4, né? Até processo 4 fez toda com o pai. E na matéria optativa de processo, que é processo coletivo, que eu dei durante muito tempo, ela fez comigo. Então, ela foi minha aluna em processo coletivo. Quis também ser minha aluna e acabou sendo minha aluna em processo coletivo. E como o pai dela não podia ser orientador dela, né? Está impedido de ser orientador dela, eu fui agraciado com o prazer de ter orientado Isadora. E eu me movimentei aqui para mostrar uma coisa. Isadora, ela se predispôs a escrever aquilo que eu determinei. Os bons orientandos são assim, meus, né? Eles me obedecem até se libertar. Se você vai escrever sobre determinado assunto, mas professor, não tem nada escrito, vai ser difícil. Mas esse é o desafio. O desafio é a gente escrever coisas interessantes que sirvam para você. E ela fez um trabalho espetacular sobre a centralização dos processos repetitivos, que é um dos possíveis atos de cooperação, objeto de um ato concertado entre juízes cooperantes, lá do artigo 69, parágrafo 2º. Esse trabalho foi publicado na Academia Pontedur, e olha ele aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui, Viana. Aqui, Viana. Sai invertido, mas dá para ver. Isadora Viana. Isadora Viana, exatamente. Citado no meu livro, no mais recente livro meu, sobre cooperação judiciária, já citado. E ao ser incorporado, quando um trabalho é incorporado à doutrina, quer dizer, ele é referido pela doutrina, ele entra na comunidade do pensamento, e a partir de agora, muito provavelmente,
sempre que alguém for estudar esse assunto, talvez passe pelo meu livro, é possível que passe, eu acho que é o primeiro livro exclusivamente sobre o tema, vai ver essa citação e vai buscá-la. E aí é interessante o tema da nossa conversa, que é Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas. Essa espiral, né? Aluno, Exatamente. professor, aí depois professor, depois volta. Estagiário, juiz. Estagiário, juiz. Professor de curso preparatório para concursos, nós convivemos um período também assim. Exatamente, convivemos um período assim, para eu me tornar professor e orientador da filha de Salomão. Com fé em Deus, também no mestrado e no doutorado, Didier. Se ela quiser, né? Se ela quiser, vai ser um enorme prazer prosseguir com isso. Prosseguir esse cruzamento, né? E quem sabe com os seus filhos mais novos, né? Se porventura eu ia falar. Você começou a falar, Isadora entrou no assunto, você dizendo se eu influenciei. Eu fiz um grande esforço para jamais influenciar, pela minha própria história, né? Afinal de contas, eu errei originalmente na escolha da profissão. Já o meu segundo filho, Léo, resolveu trilhar um caminho completamente diferente. Léo é artista. Léo compõe, Léo toca, Léo tem uma banda e Conheço bastante. E se dedica a isso de corpo e alma. É a grande dedicação dele. A banda Flerte Flamingo. Né? Flerte Flamingo, Léo Viana. Léo Viana. Samba rock. Banda de samba rock. Há sempre uma tentativa de inserir as músicas dele em algum estilo, né? Mas nunca se encaixa adequadamente. Não é fácil. É um Jorge Ben, assim, é um Jorge Ben dos anos 60. Eu acho, assim, quando ouço, né? A sensação que eu tenho é essa também. Eu acho a imagem de Jorge Ben. Como é o nome daquela música mais famosa do Flerte Flamengo? A mais famosa aqui. Ladinho. Essa música é sensacional. Fica aí, ó. Procure no YouTube. Ladinho, Flerte Flamingo. Flerte Flamingo. Léo Viana é o vocalista e o que toca violão, um instrumentista de altíssimo calibre. Essa banda, além de ter o band leader ser o filho de Salomão, o baixista da banda é filho de um colega nosso também, professor da Faculdade de Direito da UFBA, professor César de Faria, filho dele, Cezinha. Cezinha é o baixista. E o pessoal também não sabe, Salomão, é um ponto interessante. Sua esposa, Carol, Carol, você vê como as vidas se cruzam, né? Carol foi minha colega de turma no Colégio São Paulo, por 3 anos. Acho que Carol foi minha colega do primeiro ano durante todo o ensino médio. Todo o ensino médio. A gente era da mesma sala. Só que ela fez direito na Católica e eu fiz direito na UFBA. Foi. E aí se separa em 93, cada um pro seu lugar. Em 98, 97, 98, acho que vocês se encontram e passam a se relacionar. Início de 99, passam a se relacionar e lá se vão 21 anos. 2 filhos com Carol? 2 filhos com Carol? Um filho. Um filho com Carol? Um filho. Um filho, 21 anos. Incrível, né? Incrível esse novelo de relações. É uma coisa fantástica. Eu assim, pelo próprio problema, entre aspas, que eu passei quanto à escolha da minha atividade profissional, né? De medicina para direito, eu tenho sempre muito cuidado para não influenciar. Ele, o meu filho mais novo, João Lucas, tem 13 anos de idade, observo nele assim uma fantástica facilidade para o uso da palavra, Fred. Aquela coisa assim de usar. Um dia desse eu observei na mesa, ele usou uma frase que ele falou assim: não, seria o caso de ele estar. Uma criança normalmente falaria. Isso é de uma sofisticação. Não uma sofisticação linguística incrível. Incrível. Eu chamei a atenção dele. Então, esse tipo de coisa me dá muito prazer, me dá muita alegria. E eu observo, uma das coisas que eu faço com muita frequência é observar a conduta dos meus filhos
E como a gente trabalha com o processo, né? Então eu sempre vinculo de algum modo a uma situação processual ou utilizo na sala de aula como São instrumento clássicos. didático. Seus exemplos são clássicos, né? De Pois é, como testemunho. instrumento didático. Exatamente. Tem a história clássica que depois na internet apareceu de diversas formas, né? Só que aquilo aconteceu comigo em 96, aconteceu de verdade. Mas o mais novo, por exemplo, ele estava começando a aprender a usar dicionário. E eu estava aqui no meu gabinete e ouvi ele gritando para a mãe: Mãe, olha que eu achei no dicionário. He-Man. O cá comigo, né? Esse exemplo é ótimo. Esse exemplo é ótimo. He-Man no dicionário? Não é possível. Eu quero dicionarizar, hein? Aí vem Xirra, esqueleto, castelo de Grace. Não é possível. Carol desconfiou. Carol desconfiou. Falou: leia aí, meu filho, o sentido de He-Man. Aí ele começou a ler. Tá aqui, mãe, ó. He-Man. Membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina. Aí, o que é que eu muito digo? Bom isso. O que é que eu digo? Onde é que eu uso isso? Eu uso isso, Fred, quando normalmente eu estou proferindo palestra ao lado de algum resistente ao código. Você sabe que existe alguns, né? Que são resistentes ao código. Muita coisa, aí, muita coisa. A pessoa não está entendendo nada. Eu trago esse exemplo. Aí eu digo assim, olha, a questão é que você tem que extrair do texto o seu exato sentido. Enquanto você não perceber que o código se encaixa num panorama completamente diferente do antigo, você é candidato a confundir He-Man com He-Man. Muito boa essa história. Olha, Salomão, estou me caminhando para o final, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você me disse aí que está com 58 anos. 58 Isso. anos, né? Então está se aproximando da idade da virada, que é a idade dos 60. Mais uma idade da virada, que é a idade dos 60 anos. Exato. Já com quase 30 anos de magistratura. Mais de 30. Né? Mais de 30. Contando mais de 30 anos de magistratura, já 3 filhos, 25 anos de magistério. E depois, qual o próximo passo? Pensa em seguir, pensa em mudar a profissão jurídica, pensa em voltar para a advocacia, evidentemente vai trabalhar comigo. Pensa em não advogar, ficar como aposentado, ficar escrevendo. Pense em fazer pós-graduação em sentido estrito, mestrado, doutorado, escrever novos livros. Qual é o próximo passo aí de Salomão? Meus próximos passos já estão sendo dados, né? Eu já passei a me dedicar desde o ano passado. Ano passado eu tive um ano bem complicado, problema de saúde. E esse ano eu já passei a dar uma atenção muito especial à vida acadêmica, né? E minha intenção é exatamente caminhar, dar passos mais amplos na vida acadêmica. Quando sair da magistratura, uma das coisas que com certeza eu vou fazer é isso, né? Mas com você aí, dizendo ao vivo para centenas de pessoas que eu vou trabalhar... Eu pré-noto. Com você, eu pré-noto publicamente. Eu tenho que pré-notar publicamente para evitar concurso, porque o concurso aí vai ser muito grande. Então eu já tenho que pré-notar para garantir. Carol trabalhou com a gente, Isadora trabalhou com a gente, e aí você tem que vir para trabalhar com a gente também, né? Vai ser um grande prazer. E ter você no mestrado, no doutorado, vai ser um espetáculo, né, para a faculdade. A faculdade iria ganhar demais, né? Ganhar demais. Pois é. Aí eu vou conversar com você depois, no privado. Precisa do... Ah, sim, claro, sem dúvida. Quer fazer alguma consideração final, Salomão? A conversa foi espetacular, né? Foi ótima para mim. Eu dei muita risada. Uma conversa leve, como a gente prometeu que seria. Exatamente. Assim, a gente tem poucas oportunidades para falar para muita gente ao mesmo tempo, né? Não só aqueles que estão nos assistindo agora, como os que verão a live no story de cada um no Instagram, etc. A gente tem pouca oportunidade de agradecer. Agradecer principalmente a Deus. Então, assim, se tem algo que eu gostaria de dizer, e cada vez mais eu me sinto compelido a dizer isso em público, é o profundo agradecimento que eu tenho a Deus, acima de tudo. Porque
Você falou aí de, entre aspas, né, qualidades minhas, a verve, o zelo com a palavra, facilidade de comunicação. Nada disso é meu. Nada disso é meu. A sua inteligência, Fred, sua capacidade de trabalho, também não é sua. Né? Independentemente do que você pensa, eu estou falando do que eu penso. Tudo isso é uma dádiva que nós recebemos e temos responsabilidade a respeito de como utilizar isso. Porque se você recebe algo que é um plus em relação a outras pessoas, todos nós temos, cada pessoa humana tem o seu plus em relação aos demais. E umas, por circunstâncias da vida, tem um plus que a coloca numa posição de poder influenciar outras pessoas. Nós, professores, temos essa posição de poder influenciar. Então, nós temos muito mais responsabilidade. E no meu caso particular, assim, todas as vezes que eu profiro uma palestra e meus olhos vibram com o fato de eu ter percebido que eu consegui cativar a plateia, ou nas aulas da faculdade. Eu sou um professor, você disse, eu tenho 25 anos de ensino. Não é uma nem duas vezes, Fred, que durante o semestre eu saio da aula arrepiado. Arrepiado. Com uma aula que eu já ministrei dezenas de vezes. Mas porque naquele dia específico, sei lá, algumas palavras saíram com um tom diferente ou foram melhor utilizadas e eu vi o brilho no olhar dos meus alunos. Nada, não existe nada para mim que gratifique mais do que isso. E nesses momentos eu saio da sala de aula agradecendo a Deus por ter me dado aquela oportunidade, aquele prazer de ter a sensação de que estou transmitindo conhecimento. Então, um grande registro que eu tenho para fazer é esse. Né? Nessas múltiplas atividades que a gente desempenha, eu também tenho outros agradecimentos a fazer aos meus 3 filhos pela paciência quando eu lhes tomo um tempo de convivência, à minha mulher, Carol, que tem sido um grande estímulo na minha vida profissional, muito cuidadosa com as coisas ao meu redor, de modo a que eu possa produzir da melhor forma possível. Então, se há algo que eu preciso registrar, é o agradecimento. O agradecimento, Fred. É a gratidão, né, que precisa ser expressada. Que quanto mais nós expressamos gratidão, mais a gente tem condição de sensibilizar o coração do próximo. Mormente em momentos como esse. Que a gente bons sentimentos. Bons sentimentos, good vibes. Né? Good vibes. Eu tenho essa mesma sensação, Salomão. Eu já sou professor há muitos anos também. E perceber que o que eu gosto mesmo é de ensinar. Menos de dar aula e mais de ensinar. Você transmitir o conhecimento. E esse arrepio que dá quando você fala, e dá mesmo, e não é metafórico. É incrível. Para dar uma de Marília Gabriela, eu vou encerrar com uma frase. Eu, ouvindo você falar, me lembrei. A gente se ilude dizendo que já não há mais coração. Coração há e há muita coisa. Viva o seu Valença. Cuidem-se, meus caros. Bom dia a todos. Salomão, um beijo grande. Obrigado. A live vai para o IGTV e vai para o feed. Beijo, pessoal. Até mais. Até mais.